É, galera, pré-rodada 18 tá aí, ou a rodada. Pré-rodada é o que eu vou falar para vocês aí. Aconteceram dois jogos hoje, dois jogos importantes dos times que estão brigando lá no G4. E vou falar um pouquinho desses jogos e dos que virão ainda nessa rodada amanhã. Drayton Madeira. Drayton Madeira. E com o início da rodada 18, dois jogos importantes, né? Aconteceram alguns, mas dois importantes, de suma importância para os times que estão um pouco abaixo, querendo brigar pela liderança, pelo título e pelo acesso à Série A. Dois jogos aí. O Vila, rapaz, acabou empatando em casa. Que zebra danada com o ABC. O ABC marcou. E no finalzinho, os 30 aí, o Henrique Almeida acabou empatando o jogo 1-1. Um jogo que já é o terceiro jogo do Vila sem vitória, né? Duas derrotas e um empate em casa. Uma derrota inesperada por Londrina, fora de casa, o time que está lá embaixo. E depois um jogo normal com o Ceará lá, e o Vila acabou perdendo de 1-0. E agora esse empate com o estádio Oba lá lotado, né? Depois até amanhã eu vou ver se falo com meu amigo Filipe Lewandowski aí, para eles falarem um pouco sobre esse jogo. 1-1 acabou um resultado terrível para o Vila empatar com a equipe que está lá embaixo, o ABC, que o ABC tinha acabado de perder em casa para o Guarani, né, na rodada passada. E o outro jogo de importância também foi que o Novo Horizontino, rapaz, foi lá em Criciúma e ganhou do Criciúma de 1-0, Novo Horizontino, aí mostrando que é uma campanha consolidada aí do Novo Horizontino com Eduardo Batista, rapaz, muito surpreendente. Muito surpreendente esse resultado. Também eu acho que era um resultado que poucos esperavam. Um jogo duro, sim, mas não uma vitória do Novo Horizontino nos domínios lá dos Carvoeiros, como é chamado lá o time de Criciúma. Foi uma briga de tigres lá, né, cara? Os times da mesma cor lá, a torcida, rapaz. Daí eu não acompanhei esse jogo, infelizmente, mas 1-0 para o Novo Horizontino, um resultado muito importante. Outro jogo também, o Mirassol acabou ganhando de 2-0 da Tombense e o CRB ganhou de 1-0 da Ponte Preta, né, rapaz? Aí a Ponte Preta também, com o jogador expulso, um jogo complicado. A classificação do campeonato está até o presente momento, o Novo Horizontino com 36, o Vila com 35 para a segunda, o Vitória que joga na segunda-feira, né? E o Criciúma caiu para 34, podendo ser ultrapassado aí já pelo Sport. Se o Sport ganhar, eu acho muito difícil o Sport ganhar, mas vamos lá, vamos torcer. O Sport ganhar do Sampaio Corrêa fora de casa. O Mirassol encostou, ali está na sexta posição com 31. Né? Então, jogo complicado, cara, complicado. O Ituano perdeu também em casa para o Avaí. E tem também o Guarani, que vai jogar com o Atlético. Esse jogo é interessante. E o Ceará vai lá a Caxias enfrentar o Juventude. Então são partidas que podem mudar ainda algumas colocações. Né? Se o Ceará ganhar, ele vai para 31 pontos. Ele vai encostar lá no Mirassol. Né? Ele vai empatar o número de vitórias. Dependendo do saldo de gol, o Ceará pode ocupar aí a sexta posição e encostar na boca da garrafa, né? Então tem dois jogos importantes ainda nessa rodada que vai acontecer ou irão acontecer amanhã e segunda. Esses dois jogos do Sport com o Sampaio Corrêa que pode modificar diretamente lá a tabela de classificação. Se o Sport ganhar, o Sport vai a 35 pontos, né? E se iguala ao Vila. O Sport pode chegar à segunda posição, dependendo do saldo de gols. Né? O Sport tomaria a posição do Vila por questão de saldo de gols. Né? O Sport teria, num caso aí, que fazer uns 4-0, coisa que eu acho muito difícil. Mas, de qualquer forma, ele entraria no G4 novamente, empurraria o Vitória para a quarta posição e o Criciúma sairia. Né? O Criciúma já sairia do G4. O Sport voltaria ao G4. E o Vitória, se ganhar, o Vitória toma a liderança
e empurra tudo para baixo de novo, né? Mas quem vai dançar nessa situação, se o Sport ganhar o jogo, é o Criciúma, torcedor. Então é algo interessante demais nessa rodada, tá pegando fogo. A surpresa para mim foi esse empate aí do Vila, cara, fora de casa. E o Sport amanhã? O Sport tem um jogo duro contra o Sampaio Corrêa, né? O Sport joga contra o Sampaio Corrêa, fora de casa, não é? Um jogo difícil lá, porque nunca é fácil jogar lá na terra da Bolívia querida, como a gente chama, lá o Sampaio Corrêa. Não é fácil, não é fácil esse jogo para o Sport lá. E o Sampaio querendo se recuperar no campeonato, né? Querendo fazer uma pontuação para não correr risco em hipótese nenhuma, né? Ainda sem Jorginho, o Jorginho não vai jogar nesse jogo, é um jogo difícil para o Sport. E eu acho que com a pressão da torcida, depois de tanta coisa, Alan Ruiz deve entrar no jogo, né? Deve ser uma volta de Alan Ruiz ao jogo. Eu acho que é uma das poucas novidades que o Sport terá em campo. Um jogo difícil para a equipe do Leão. Não é fácil jogar lá. Um jogo bastante complicado. Um jogo e o que o Sport precisa vencer, dar uma resposta à torcida, já que ontem foi o Aero Souza, digamos assim, a torcida do Sport invadiu o aeroporto dos Guararapes. Eu confesso que eu nunca tinha visto isso, nem aqui no Brasil, para jogador nenhum. Os caras disseram que já viu, não viu o que essa torcida do Sport faz. É apaixonada por Diego Souza mesmo. E a torcida espera que o Diego corresponda, né? Ele já vinha treinando aí a questão física, e a torcida tem uma esperança que o Diego Souza, né, possa dar uma resposta dentro de campo. Um bom reforço para a equipe do Sport, apesar de estar vindo lesão, a gente sabe a qualidade do jogador. O Sport não terá vida fácil, torcedor. Não terá vida fácil. Até para você ver questão de matérias com relação ao esporte, o que só sai aqui é Diego Souza, Diego Souza, Diego Souza, Diego Souza, em todo canto. É o momento do esporte. O Sport deve praticamente manter a mesma equipe, né? Só com essa modificação do Ruiz, para enfrentar um Sampaio Corrêa, que também está buscando resultados, né? O Sampaio Corrêa que vem numa situação não tão boa no campeonato, buscando resultados em jogos difíceis, né, que o Sampaio Corrêa está tendo também, e ele precisa responder à torcida. Você me pergunta, e aí, Drayton, qual o prognóstico do jogo? Cara, eu, sinceramente, na atual conjectura do esporte, para mim, o esporte é um time previsível. Se eu vejo o time que estava com mais capacidade do campeonato jogando melhor, o Vila começou a oscilar. A oscilação é normal, a gente sabe, como o próprio técnico Enzo disse, que aconteceria. Mas a gente não esperava uma coisa assim tão gritante, tão forte como foi atualmente esses jogos do Sport e do Vila, né? 3 resultados, o Vila ainda tem um empate, né? O Sport vem mais derrotas, então é difícil a situação do rubro-negro. Tem que melhorar muito, é um jogo imprescindível para a equipe do Sport, torcedor. Então, possivelmente depois do jogo, eu farei os meus comentários, farei uma live pós-jogo ou talvez até uma live pré-jogo para conversar com alguns amigos, fazer uns convidados, chamar uns convidados aí para a gente falar de futebol. Um abração, fica na paz, fica com Deus.